Olá a todos, meu nome é Marta Nokibara, sou docente do curso de graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Bauru, São Paulo. É um prazer estar com vocês aqui no 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza e o 1º Congresso Internacional Paisagem, Espaço Urbano e Sustentabilidade. Estarei aqui apresentando o trabalho Campina Experimental do Cerrado, trazendo para vocês o que nós fazemos nesse projeto, Então, representando os meus colegas que fazem parte da equipe e apresentando, então, a prospecção, identificação e ensaio de espécies do Cerrado Paulista para introdução no paisagismo. Tratando-se de um congresso internacional, achamos que seria oportuno trazer os 6 biomas que estão presentes no Brasil. A Amazônia, o Cerrado, nessa porção central, a Caatinga, no litoral, a Mata Atlântica, depois embaixo, Pantanal e a região dos Pampas. O Cerrado, que é o que nós vamos estar apresentando aqui, focando o nosso trabalho, é considerado um dos 25 hotspots da biodiversidade mundial. Nesse mapa à direita, apresenta-se o Cerrado na cobertura original que havia no Brasil. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, atualmente, nós temos só 1% de cobertura formada por cerrado original, o que restou. Originalmente era 33% do estado, atualmente só 1%. Essa estrelinha no centro representa a cidade de Bauru, onde nós estamos, juntamente com a Universidade Estadual Paulista. O município de Bauru, juntamente com Pederneiras e Agudos, compõe o mosaico de unidades de conservação do Cerrado Paulista. E, atualmente, esse mosaico é o segundo maior conjunto protegido do Cerrado Paulista em termos de área. Na cor verde é o que representa o refúgio da vida silvestre, que tem como objetivo proteger os ambientes naturais onde se assegurem condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades de flora local e da fauna residente migratória. As que estão demarcadas na cor amarela já as áreas de relevante interesse ecológico, que visa manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas com a conservação da natureza. Então, enquanto um tem essa visão de proteção integral, o outro também tem a visão de proteção, mas podem ser usados desde com um uso compatível com a conservação da natureza. Isso é interessante porque no campus da Unesp nós temos essas duas situações, tanto a área de reserva da Unesp, que é para proteção, como também uma boa parte do campus com a regulação de uso. Então nós temos essas duas categorias, tanto o refúgio da vida silvestre, na área de reserva da Unesp, como a área de relevante interesse ecológico, que corresponde ao outro lado, ao lado esquerdo da rodovia, que é onde se concentram principalmente as partes construtivas do campus. O cerrado, ele tem fisionomias bastante diversas. Quando às vezes a gente fala cerrado, dá-se a entender que seja só uma visão, mas não, ele tem uma diversidade bastante grande. Começa pelo campo limpo, do lado esquerdo, campo sujo, campo cerrado, cerrado senso restrito, cerrado senso estrito e o cerradão. O cerradão está marcado em vermelho porque é a fisionomia de formação florestal que corresponde aqui à nossa região de Bauru e particularmente aqui no campus. Essa é uma imagem do cerrado em Bauru, o cerradão, uma imagem aqui interna ao nosso campus. E a imagem à direita,
o interior desse fragmento de cerradão para poder se ter uma ideia da visão que se tem aqui dentro dessa porção aqui de cerradão aqui dentro do campus, né? E geralmente nas bordas da mata, mas não somente, mas geralmente nas bordas da mata, né, ou da borda do cerradão, nós vamos estar encontrando uma vegetação arbustiva, herbácea e de trepadeiras bastante diversa, né? Esse, por exemplo, é o caraguatá, uma bromélia bastante presente aqui no campus, com potencial paisagístico bastante relevante, né? Então, essas formações de vegetação, de espécies, aliás, arbustivas, herbáceas e trepadeiras é o que nos interessa particularmente estudar, né? E aí nós temos uma questão, né? Nós aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo temos 4 anos de paisagismo e a gente não consegue especificar as espécies arbustivas, herbáceas e trepadeiras do Cerrado Paulista nos projetos de paisagismo. Isso é alguma coisa que a gente fala, meu Deus, mas como é possível isso, né? E me deixa particularmente assim incomodada. E a gente vê que existem basicamente três respostas, vamos dizer assim, para isso. Primeiro, que há um domínio de espécies exóticas no mercado de plantas ornamentais, né? E segundo, que quando há nativas, há um predomínio das espécies da Mata Atlântica. E quando há nativas do Cerrado, o que é muito difícil encontrar, há um maior conhecimento sobre a reprodução de espécies arbóreas. Então é geralmente o que a gente vai encontrar, né? Então isso é basicamente o que justifica essa dificuldade para a gente encontrar as espécies arbustivas, herbáceas e trepadeiras do Cerrado Paulista e a dificuldade, então, portanto, para a gente especificar nos projetos de paisagismo. Isso que fomentou um pequeno grupo de professores e alunos aqui do curso a criar a Campina Experimental do Cerrado em março de 2022, né? Um artigo explicando um pouco de como tudo começou, ele está disponível aí nesse artigo que já foi publicado. Não vamos aqui tratar sobre isso, né? Então, quem tiver essa curiosidade de saber como tudo começou, está relatado aí nesse artigo, né? O que nós vamos querer apresentar hoje é os produtos do que fez a gente criar a Campina Experimental do Cerrado. Porque qual foi o objetivo de criar essa campina? É para poder fazer a identificação e introdução de espécies do Cerrado Paulista no paisagismo. E visando o que com isso? Visando possibilitar jardins mais coerentes com o contexto em que estão inseridos. A gente já viu a mata, né? A gente já viu né, as imagens aqui do campus e ter a possibilidade de ter jardins mais coerentes com esse contexto seria muito mais interessante, né? Jardins também que deem visibilidade ao potencial paisagístico de espécies do que é considerado o segundo bioma mais devastado do Brasil, o Cerrado. Jardins também que possibilitem uma conservação ex situ de espécies do Cerrado. Jardins também mais sustentáveis, com plantas adaptadas às características do solo e do clima. E também jardins mais biodiversos, que possibilitem uma interação fauna e flora. Bom, para atingir esses objetivos, metodologicamente, a gente tem trabalhado como, né? Primeiro, fazendo uma prospecção de espécies através do plant hunting, traduzindo literalmente caça às plantas, visando aferir espécies com potencial paisagístico para justamente introduzir no paisagismo. Posteriormente, identificar essas espécies e constituir um repertório de espécies herbáceas, arbustivas e trepadeiras do Cerrado Paulista. Posteriormente, conseguir constituir então um banco de sementes que vão ser coletadas tanto em campo também como na campina. E aí
Apresentar também para vocês, então, os ensaios de germinação e resistência ao transplante com semeadura indireta e direta que a gente tem feito. E também ensaios sobre o adensamento de espécies por metro quadrado. E também ensaios com diferentes plantas do Cerrado Paulista e outras naturalizadas no estado de São Paulo, visando aferir o desenvolvimento e a interação fauna e flora. Começamos alguma coisa nesse sentido, não temos ainda os resultados, tá? Mas já iniciamos e vocês vão ver aí na sequência. E o que é fundamental? A participação dos alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, em projetos de pesquisa e extensão envolvendo a Campina. E além disso, e fundamentalmente, a participação dessas ações da Campina junto com a comunidade, tanto externa como interna à Unesp. Então, isso é o que nós vamos estar apresentando aqui ao longo dessa exposição. Em relação à prospecção, né, o plant hunting, que é traduzido literalmente caça às plantas, ele tem uma tradução muito sintética e boa, feita pela arquiteta paisagista Mariana Siqueira, que tem inclusive o projeto dela Jardins de Cerrado, né, e ela traduz da seguinte forma: o plant hunting é a busca por plantas com potencial paisagístico, feita com o objetivo de introduzir novas espécies em projetos de jardins. E é isso que a gente tem feito, então, no plant hunting, aqui no campus e no seu entorno, porque vocês já viram que é uma área bastante grande. Então, nós estamos trabalhando aqui, fazendo o plant hunting no campus e no entorno. Bom, a prospecção, para vocês terem uma ideia, essa é uma área em frente ao campus da Unesp e que houve uma supressão da vegetação nativa. E olhando assim, você fala, mas aqui parece que só tem braquiária, não tem nada, né? E para nossa surpresa, tem muita coisa. E cada vez que a gente vê uma espécie diferente. Olha essa, por exemplo, no meio aqui da braquiária, né? É erva grossa, Orthopapus angustifolius, bastante ornamental, e a gente já conseguiu inserir ela com sucesso na Campina, né? Aqui também a gente vê, olha essa já uma porção aqui mais rarefeita, o campus está ali no fundo na imagem, né? Aqui a gente vê a jurubeba, Solanum paniculatum. Eles vêm, cortam a vegetação, daqui a pouco jurubeba aparecendo. Corta a vegetação, jurubeba aparecendo. Então você vê que é uma planta extremamente resistente, né? E não adianta querer cortar que ela surge. O único probleminha é que ela é uma espécie armada. O que seria a espécie armada? Que ela tem espinhos, né? Mas dependendo de onde ela for trabalhada, é muito bem-vinda, porque tem um potencial ornamental bastante relevante. Bom, a prospecção também, ela possibilitou a gente fazer a logomarca da Campina do Cerrado, né? E aqui então, nessa coleta em frente à área da Unesp, mas já numa foto mais antiga, é a coleta aqui da Mimosa dolens, né? Mas eu preciso dizer que originalmente a ideia, né, que originou o logo da Campina era o João Bobo, né? Mas o João Bobo, infelizmente, não desenvolveu na nossa Campina, né? Então nós adotamos a Mimosa porque ela representa muito bem a ideia do logo da Campina, tá? A Mimosa dolens. Tá? E a prospecção, ela vai acontecer nas 3 modalidades que nós vamos mostrar aqui para vocês, tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão. No ensino, por exemplo, houve no primeiro semestre de 2024 a disciplina da professora doutora Veridiana de Lara Weiser Bramante, do programa de pós-graduação em Biociências Interunidades, e essa disciplina era denominada Plant Hunting e Taxonomia de Campo, né? Foi muito interessante porque metade da turma era arquitetos e metade o pessoal das ciências biológicas. Obviamente que a gente fez equipe, nós arquitetos, tudo com o pessoal das ciências biológicas, né? Para conseguir dar conta de todas as atividades de campo e depois também fora do campo trabalhando no laboratório, né? Por quê?
porque nós tivemos que depois fazer a herborização e identificação das plantas coletadas. Aqui vocês veem a equipe em trabalho no laboratório CITO, né, Sistemas Integrados Territoriais e Urbanos, aqui na Unesp, né, e aqui do lado direito é o herbário UMBA, né, onde está sendo feita aqui identificação e também a prensagem das plantas para posteriormente inseri-las na estufa, né? E ali no centro, até o binóculo, até o microscópio, aliás, foi levado para poder fazer a identificação das plantas, né? Então foi alguma coisa assim muito interessante essa experiência. Espero que a professora Veridiana possa repetir essa disciplina, que foi muito legal, né? A prospecção também, ela acontece no ensino, mas, por exemplo, na recepção aos calouros, que desde 2023 a gente recebe os calouros na Campina, né? Aqui vocês veem o pessoal olhando o amargoso, Lepidoploa aurea, que se deu muito bem aqui na Campina. Em 2 anos, ele ficou florescendo bastante, possibilitou muita semente para a gente coletar, mas depois de 2 anos já começou a não florir muito, começou já a dar uns probleminhas, a gente já retirou e já tem uma nova espécie. E por isso que a gente chama de jardim experimental, porque ele realmente é para se fazer experiências com as plantas, né? E aqui então na imagem à direita um close da floração aí do amargoso, né? A prospecção também tem sido feita no Ateliê Vertical 2, que é a curricularização da extensão, né? Aí é o pessoal do 3º ano, que inclusive eles também criaram a logomarca, olha ali, a mimosa sendo carregada, né? É a logomarca do Ateliê Vertical 2, e nós temos ali com a camisa vermelha o Ricardo, doutorando, orientando da professora Veridiana, conduzindo os alunos, então, no Cerradão, né, numa trilha que tem próxima ali à reserva, para eles poderem conhecer e também poder explorar esse potencial paisagístico do Cerrado, né? E ali as imagens. No centro vocês veem um cartaz, né? Um cartaz em que os alunos divulgam todas as atividades no Instagram. E por que é divulgado no Instagram e tem um cartaz? Primeiro, para poder informar, né, as datas das atividades e para informar a comunidade, porque nós temos feito as nossas atividades do Ateliê Vertical com o objetivo de implantar um jardim, o ajardinamento de uma praça do Jardim Niceia, né? E a comunidade, então, faz parte dessas atividades também que a gente vai comunicando, né? E eles fazem parte junto com os alunos, quem puder, obviamente, né? Então, por isso que a gente faz sempre a comunicação no Instagram, tá? Das atividades que vêm sendo realizadas, né? A prospecção também, obviamente, é feita na pesquisa, né? Então, nós temos aqui no centro o livro que foi fruto das pesquisas, né? Com a Fernanda, o Pedro Lemos, o Vitor, sob orientação da professora Veridiana e minha, e é um plant hunting no Cerrado Paulista, o primeiro plant hunting que foi feito, né? E na sequência eu vou mostrar o livro, né? E também está em andamento um plant hunting no Cerrado Paulista para identificar o potencial paisagístico de espécies arbustivas, herbáceas e trepadeiras aqui no campus, com o pessoal, 2 orientandas da biologia e 2 da arquitetura, com iniciação científica FAPESP. Elas entregam agora em dezembro de 25 e esperamos que em breve também a gente possa divulgar o resultado dessa pesquisa para vocês. Elas já conseguiram identificar, olha só, 60 espécies arbustivas, trepadeiras e herbáceas com potencial paisagístico, né? Então, é alguma coisa bastante significativa, né? E aqui no campus e no entorno só, né? Bom, então aqui tem o livro, a espécie da capa é a macela, olha que coisa linda, né? A macela, né? E internamente dá para ver aqui a imagem, né, interna do livro aberto, né? Ele pode ser feito o download gratuitamente,
no site. É só vocês digitarem Plant Hunt no Cerrado Paulista, já aparece o site da ANAP. A ANAP é quem está sediando o evento que a gente está aqui, né, organizando e participando aqui com a palestra, e vocês podem fazer então esse download gratuitamente. É interessante porque a imagem que vocês viram anteriormente, né, no livro, era a pifáfia. E olha a pifáfia. A pifáfia a gente encontrou lá naquela área de supressão que a gente já tinha visto anteriormente. E olha, no meio do monte de folha, você tem que olhar bem de pertinho e ver, e é uma coisa magnífica, né? E ela tem uma raiz bastante grossa que a gente viu que estava fácil de retirar. A gente retirou uma porçãozinha e levou para o nosso berçário. A gente chama berçário uma área onde a gente faz um transplante direto. E ela foi muito bem, obrigada. Olha que interessante, né? Então a pifáfia é uma que suportou o transplante, né? E foi bem ali no berçário. A prospecção também acontece nas atividades de extensão, né? Essa, por exemplo, foi uma atividade de caça às plantas que aconteceu com o pessoal que se inscreveu na 25ª Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru, né? Em que houve não só o plant hunting, olha eles ali na área, né, fazendo plant hunting, como também houve a herborização de campo, né, e houve também a produção de essicatas. Que interessante ali o pessoal, né, com as essicatas produzidas. Tá? Isso tudo também possibilita a prospecção, a gente começar a montar o nosso banco de sementes, que a gente começou já a montar em função não só das prospecções, mas também em função das espécies que já estão gerando sementes na campina, né? Mas as primeiras sementes que a gente recebeu, a gente adquiriu da Verde Novo. A Verde Novo, ela é de Brasília, trabalha com coletores em situação de vulnerabilidade, então a gente achou bastante coerente com a nossa proposta. E nós também recebemos nossas primeiras sementes floríferas naturalizadas do professor Júlio Pastore, que tem o Jardim de Sequeiro, que também trabalha então com espécies nativas do Cerrado Paulista e outras naturalizadas, né? E essa imagem aqui à esquerda foi a nossa visita em março desse ano para conhecer o Jardim de Sequeiro, trocar informações com o professor Júlio, né? E aí estão presentes com a camiseta ali verde a professora Adriana Sandri, atrás o professor de camiseta branca, o professor Paulo Pellegrino, ambos da FAUSP, e ali na extrema direita o professor Newton Becker, da Universidade Federal do Ceará. Todos eles, né, esses 4, vão estar também palestrando aqui nesse evento do Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza. Então, muito obrigado a eles também por poderem estar colaborando, né, e trazendo essa troca de informações, que é o objetivo maior, né, da realização desse evento. E nós temos presentes também aqui os alunos que foram na viagem conosco, os orientandos de iniciação científica, mestrado e doutorado, que nos acompanharam, que tinham pesquisas relacionadas, né, à parte de vegetação, né, especificamente, e foram conosco nessa viagem e, obviamente, pedimos autorização e aproveitamos para fazer uma coletinha, né? Porque a distância era bastante grande, demoramos um dia para chegar até Brasília, de Bauru até Brasília. Então, já trouxemos também bastante sementinhas, bastante coisas que o professor Júlio também nos forneceu. Bom, esse banco de sementes é interessante porque a gente pode dizer que a gente está numa segunda etapa, vamos dizer assim, do banco de sementes, né? Que nós estamos da compra de sementes que a gente fez na Verde Novo, que é o que vocês veem ali, o saquinho da imagem à esquerda, né? Até o nosso plantio dessas sementes da Verde Novo, né? Que foram muito bem, o amargoso, gerou também então bastante sementes, e aí então no extremo direito as nossas coletadas e que a gente tem coletada bastante até agora e já germinando, possibilitando outras pesquisas. Então isso é muito legal, né? Essa vamos dizer assim, essa continuidade, né? De como a semente tem esse poder, né? De continuidade de pesquisas em vários lugares diferentes. Né?
E aqui nós temos também a flor de madeira, de Stimac dissectus, né? Uma trepadeira magnífica, vocês veem a floração dela como é interessante, mas o nome popular é meio esquisito. Por quê? Porque a flor, na verdade, é essa branquinha que está na imagem do centro aí, florida. E a madeira é o fruto, então o melhor seria chamar fruto de madeira, né? E não flor de madeira. E nesse miolinho do fruto vão ter 3 ou 4 sementes, né? E aqui na imagem abaixo da fruto de madeira, né? Não flor de madeira, o fruto de madeira, tem os alunos trabalhando no laboratório Cito, que também é o laboratório da Campina, separando já as sementes para depois a gente armazenar, né? Nós não temos ainda uma câmara fria, a gente foi visitar, né, a câmara fria lá do professor Júlio Pastore, nós não temos uma câmara fria e o nosso laboratório é um verdadeiro iceberg, ele fica com geralmente 19 graus, então eu falo para os alunos que vão trabalhar com a gente já tem que ir de blusa, né, porque dentro do nosso laboratório, infelizmente, como a gente não tem ainda uma câmara fria, tem que ficar frio, né? Porque tem que conservar as sementes, tá? A trepadeira, também flor de madeira, ela floriu bastante nos 2 primeiros anos. Agora ela já não floresce tanto assim, tá? Então, mais um dado que é interessante para a gente estar passando assim desse conhecimento em função aqui especificamente, né, da nossa região, com 2 anos ele já não está florindo tanto, né? Bom, mas essa coleta é interessante porque ela permite também a gente fazer essa imagem que vocês veem no meio, que é um adesivozinho com a etiqueta, identificando a Campina Experimental do Cerrado, e também um QR Code atrás, porque a gente sempre distribui no Dia Nacional do Cerrado, né, ou nas atividades de extensão que a gente faz, porque é uma espécie que não tem problema, assim, ela realmente, coitada, nem às vezes recebe água e consegue germinar bem, viu? Então, ela realmente deu certo, né? E esse QR Code passa o celular e vai dar para ver, então, assim, como plantar, qual a distância do plantio, quantas vezes regar, quando ela começa a germinar e depois de quanto tempo ela já começa a florir. Então, através do QR Code já tem essas informações, né? E esse banco de sementes, então, ele na verdade, os jardins são também bancos de sementes, como a gente viu na própria Campina e como nós estamos vendo aqui nesse jardim da Escola Maria Rosa Conceição Lima, uma escola de educação infantil, né, que nós fizemos um projeto de extensão, levando justamente as espécies que deram certo na Campina para poder criar um jardim com as crianças de 3 a 5 anos de idade. Nós tivemos a ajuda do pessoal da educação, professora Maria do Carmo Kobayashi e o professor Pedro, que, né, trabalharam com a gente nesse projeto, e aí vocês veem as próprias crianças fazendo a coleta, né, da flor de madeira ou fruto de madeira, para depois também estar tirando, gerando saquinhos, e ali do lado direito tem a professora Veridiana e a professora Solange fazendo a distribuição da flor de madeira no Dia Nacional do Cerrado, né, 11 de setembro. E o que foi muito interessante, pena que eu não consegui pôr o vídeo aqui, mas você via essas criancinhas desse tamanhozinho explicando como é que fazia para coletar e como é que fazia para plantar. Então, realmente, aí deu para ver que realmente dá para trabalhar assim com criança, né? Envolvendo educação ambiental, jardim, coleta, não tem idade, né? Essa é a grande lição que a gente teve, não tem idade para isso, né? E vocês veem a logo aqui da Campina do Cerrado, que é como se fosse uma criancinha, né? Levando, no caso nosso agora, então é a mimosa, né? A planta que é a garota propaganda, vamos dizer assim, da Campina do Cerrado, tá? Bom, mas não só a flor de madeira, né? Vocês veem ali o muro da flor de madeira com bastante semente, tá dando para ver na imagem? Bastante semente, o aluno ali coletando, a professora ali, Solange, fazendo ação com os alunos, mas depois de um certo tempo vocês já veem aqui o jardim bastante formado, né? E o que está bastante florido aí é o cosmos, né? E o cosmos
ele também olha, dá muita semente, né? É uma espécie naturalizada, né? Ela não é cerrada, é uma espécie naturalizada, mas vocês veem assim, atrai muita borboleta. Na foto maior ali dá para ver o pompom ali de sementes, né? E na foto ali à direita já perdeu já um pouco dessas sementes. E aí deu para a gente entender também por que às vezes a gente tem assim áreas de terrenos baldios, áreas assim com grandes extensões de cosmos. Por quê? Porque só de você relar a mão quando está madura a semente, já cai tudo e germina quase tudo. É uma beleza também, germina bastante, tá? Então, o cosmos, apesar de ser uma espécie naturalizada, né, ela também vem sendo agregada nos jardins, né, que a gente vem trabalhando. Tá? E uma que também é bastante significativa é o algodão do cerrado. De novo naquela área de supressão de vegetação ali na frente do campus. Olha, dá para vocês verem, tem só terra, uma terra árida, seca, não chovia há muito tempo. E ela já germina florescendo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Ela já germina florindo, impressionante, né? E aqui do lado direito nós vemos ela é um porte já de arbusto, né? O nosso tem em torno de 1,20 m, 1,5 m, né? Mas essas são mudas que a gente ganhou do Jardim Botânico, né? Depois também foi um objeto de acompanhamento, de pesquisa, né? Para ver a época de florescimento. E nós já temos a primeira coleta nossa de sementes também. Então vocês veem aí na imagem central o fruto, né? Ele abre, a semente é muito levezinha, então também dispersa muito facilmente, e ali embaixo os nossos copinhos aonde a gente armazena sempre com uma etiqueta, os alunos põem nome popular, nome científico, né? Eu falo nome popular, eu sei que o pessoal da biologia não gosta, né? Mas assim, pra gente é mais fácil, né, guardar. Eu sei que não é o correto, mas é o Cochlospernum regium, então o algodão do cerrado, né? Mas a gente sempre põe nome popular, nome científico, data da coleta, porque é importante a gente saber a data da coleta para quando for fazer os ensaios, né, de plantio, seja semeadura direta ou indireta, ter essas datas, né, para poder ver, inclusive em função da data, o crescimento que as espécies vão ter ou não, né, a germinação ou não, em função do tempo de armazenamento. Bom, agora vamos ver sobre as pesquisas aplicadas, né? As pesquisas aplicadas, para poder fazer a aplicação dessas pesquisas, nós temos uma infraestrutura atualmente composta por 3 áreas. A primeira é o Jardim Experimental, né, da Campina Experimental do Cerrado, que fica no pátio do laboratório, da Central de Laboratórios da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, carinhosamente chamada Mundo Perdido pelos alunos, e até já no Google já chama assim também, ó, a imagem ali, Mundo Perdido. Por quê? Porque o último prédio, depois já é essa mata, né? É o Cerradão já aí, né? Então eles carinhosamente chamou de Mundo Perdido e já ficou mais conhecido assim. Do lado do Mundo Perdido, a gente tem o viveiro e os canteiros para curricularização, porque nós estamos plantando, né, as espécies que vão para a curricularização, então para o jardim, para a Praça do Jardim Niceia, né, nós estamos plantando, vocês vão ver nas imagens na sequência, e também os canteiros ali atrás do Departamento de Arquitetura, os canteiros para ensaios do pessoal que está fazendo ensaios na iniciação científica e no mestrado, tá? Então, nós temos atualmente essas 3 áreas, né? Além do laboratório de pesquisa, que vocês vão ver na próxima imagem, né? O nosso laboratório de pesquisa também fica aí no Mundo Perdido, né? Então, ali um close, né? É um pátio, só um dos pátios, né? Que é o que a gente faz o jardim experimental. Ele tem 200 metros quadrados, né? E onde está aquela estrelinha ali atrás das árvores é onde fica o laboratório Cito, mais a Campina, que a gente divide junto com o laboratório Cito,
e o que é muito bom, porque nós estamos na frente, então, da onde a gente trabalha, a gente armazena as ferramentas também num quartinho logo atrás, né? Também nos cederam mais um espaçozinho para poder guardar substratos, e assim a gente vai se arranjando, né, para conseguir estar trabalhando. Ah, nas pesquisas aplicadas, a primeira que a gente tem com o produto, né, foi o primeiro trabalho desenvolvido na Campina. Logo depois que houve a primeira semeadura, que foi em novembro de 22, veio uma chuva torrencial a partir de dezembro, que na verdade durou até março de 23. Depois, naquele artigo que eu falei para vocês, a gente conta detalhadamente tudo o que aconteceu. Mas, assim, nós perdemos, na verdade, todo o projeto que a gente tinha feito porque inundou tudo. E aí a gente falou, vamos chorar ou vamos fazer o quê? Não, chorar não vai adiantar. Então vamos esperar a água baixar e vamos ver o que vai germinar de tudo isso, né? E aí, para nossa surpresa, germinou uma flora ruderal, uma flora espontânea, né? Em função principalmente, acreditamos, que da terra que veio, né? Da terra que estava e da terra que veio para a gente poder fazer as semeaduras, né? A gente usou uma terra de barranco, uma terra coletada a 1 metro abaixo do solo para tentar tirar o máximo de sementes superficiais, mas mesmo assim é um banco de sementes poderoso, né? E germinou muita coisa. E germinou tanto que teve um primeiro livro e depois um segundo livro. Esses dois estão disponíveis aí também para download gratuito para quem interessar. Essa flora ruderal que surgiu na Campina Experimental, ou seja, surgiu espontaneamente, tá? Então é um número bastante significativo e está aí nesses 2 volumes. Tá? As pesquisas aplicadas também no jardim experimental, essa plantinha que vocês veem é a plantinha com os canteiros, né? Os canteiros hoje já têm umas divisões de outros caminhos internamente para poder fazer a manutenção, mas essa é a planta esquemática da Campina Experimental. Já tem esses caminhos transversais para a gente conseguir atravessar e tem mais uns outros caminhos no meio desses canteiros maiores para poder fazer manutenção, fazer o acompanhamento do crescimento das espécies, enfim, né? E aqui são as pesquisas desenvolvidas também pelos demais docentes, além de mim, os outros docentes que fazem parte da Campina, né? Esse é o trabalho da professora Maria Solange Gurgel de Castro Fonte, que trabalha com desempenho térmico de fachadas verdes, né? E aí dá para ver a fachada verde na lateral da Campina, né? As iniciações científicas e o mestrado, iniciação e mestrado desenvolvidas ou em desenvolvimento, tendo como tema fachadas verdes, né? E com vegetação do cerrado, né? Então, tudo nosso enfoque é vegetação do cerrado, mais particularmente Cerrado Paulista, tá? Aqui também já a pesquisa sob responsabilidade da professora Veridiana Weiser Bramante, né? O Jefferson, naquelas 2 imagens ali, acompanhando o crescimento do algodão do cerrado. Vocês viram a imagem do algodão do cerrado ali fora, do lado do viveiro, mas nós também plantamos aqui internamente, que já não bate tanto sol, né? Então ele fez o acompanhamento das 2, né? E algumas sementes que não germinaram na Campina, que a gente tinha comprado a semente da Verde Novo, como o chuveirinho, o João Bobo, a Marcela, a Sempre Viva, a Sapeixe e Mulungu, não conseguiu germinar por semeadura direta ou indireta, e aí a Maru levou para o Jardim Botânico Municipal de Bauru e fez ensaios então nessas câmeras de germinação, mas mesmo assim não germinaram. Então entramos em contato com a Verde Novo, eles prontamente nos atenderam, explicamos que a gente já tinha feito, e comprovando, né, mostrando que a gente tinha feito já os ensaios com semeadura direta, indireta, em câmara de germinação, e eles prontamente nos atenderam e mandaram novas sementes para a gente fazer novos ensaios, e estamos fazendo, né?
Algumas a gente já tem publicação, um deles vai estar aparecendo também, que é um artigo que está sendo publicado e apresentado nesse evento, né? E eu falei para a bióloga Bárbara, né, a CEO da Verde Novo, que assim que apresentasse o trabalho, a gente iria encaminhar para eles, né? Então, estou falando isso porque eu acho muito importante, assim como a gente tem essa dificuldade de encontrar, às vezes, as informações, né, sobre taxa de germinação, resistência ao transplante dessas espécies do cerrado, assim como a gente tem a dificuldade, é importante então a gente também divulgar o que a gente vem fazendo, né? Então nós estamos procurando fazer isso e esse é inclusive o objetivo dessa apresentação, mostrar um pouco do que a gente vem fazendo e compartilhar os resultados para inclusive outras pessoas que estiverem trabalhando na área entrar em contato conosco, né? Seria muito interessante e muito bem-vinda essa troca, né? Outras também pesquisas são, por exemplo, as espécies ruderais, né? Que está aqui nesse canteiro, vocês veem que a gente está assinalando o canteirinho, né? Que é conduzida pelo professor Arthur Simões Caetano Cabral, né? E que também já teve 2 iniciações científicas, e esse é o canteiro onde se explora as espécies ruderais. Tá? Nós temos também uma pesquisa, e aí é um ensaio com diferentes plantas do Cerrado Paulista e outras naturalizadas no estado de São Paulo, para avisar como é o desenvolvimento e o comportamento dessas espécies em composição, não isoladamente, mas como que elas se desenvolvem em composição em relação a outras espécies, né? E aí faz parte da pesquisa de mestrado do Pedro Lemos e do Vitor Bincoleto, meus orientandos, com coorientação da professora Veridiana. Obviamente, precisamos da ajuda, né, de um especialista na área, então a professora Veridiana como coorientadora. E aqui algumas imagens para vocês verem. À esquerda, o capim-rabo de burro, o Andropogon bicornis, junto com a mimosa, no caso é a Mimosa debilis. Acima ali a dormideira, vocês sabem, né, a dormideira? As criancinhas adoram isso daqui, né? Passa a mão, a folha fecha, né? E aí, coitada, acho que deve criar um estresse nessa planta, porque quando vem, não só criança, né, mas vem adulto também, adolescente, todo mundo quer passar a mão e ela fecha, né, a dormideira, que é a mimosa pudica, né? E abaixo a vedélia, né, Vedelia trilobata, que aí já é uma espécie naturalizada e também inserida aqui para as composições, né? Então isso é uma pesquisa ainda em desenvolvimento, né? Tem outros canteiros que estão sendo ensaiadas outras espécies, mas a gente ainda não tem resultados. Então daqui a um tempinho a gente vai conseguir apresentar esses resultados. Um outro trabalho que já foi feito, né? Foi sobre espécies daninhas na campina experimental. Aí você vai falar, mas o que tem a ver espécie daninha na campina experimental? Porque ela surge, né? E por que considerada daninha? Porque ela vai prejudicar o desenvolvimento das outras espécies. Então significa que às vezes uma pode ser daninha para nós aqui na nossa campina, mas em outro local não necessariamente. Então por isso que a gente denominou espécies daninhas na campina experimental, prejudicando o crescimento de outras espécies, né? E aí ela é um trabalho que envolve então e principalmente envolve toda a campina, né? Mas ela visa subsidiar o quê? A manutenção da campina, principalmente quando a gente vai retirar essas espécies no estágio de plântula. E por que estágio de plântula? Porque tem umas que, se você demora muito para tirar, ela tem uma raiz tão profunda ou gera um tubérculo assim tão que você não consegue tirar, você acaba danificando a espécie do lado. Então algumas tem que tirar quando está ainda no estágio de plântula. Mas você vai falar, mas não é tão fácil assim de identificar? Para nós da arquitetura não é não. Olha essa imagem. Ali do lado esquerdo, Philanthus tenelos, quebra-pedra. Do lado direito, Mimosa dolens. Olhando assim, não parece igual? É só o pessoal das ciências biológicas que olha de imediato já fala, não, esse daqui não tira porque é mimosa. A gente vai olhar, vai falar, na dúvida é melhor não tirar. Então,
às vezes nunca tirava nada porque a gente tinha dúvida. Falava, vamos esperar crescer para daí tirar. E algumas, como eu falei para vocês, a gente vai esperar crescer, mas ela vai ter uma raiz tão profunda que para tirar acaba danificando a outra do lado. Então, são coisas que só vivenciando mesmo para a gente vendo essas necessidades, né? E isso então gerou essa publicação, também disponível para download, que são as espécies daninhas na Campina Experimental do Cerrado, né? Então, reforçando, espécies daninhas na situação da Campina Experimental. Talvez vocês encontrem algumas que não necessariamente sejam daninhas, dependendo do local onde está, tá? Mas para nós, teve esse comportamento de espécie daninha. Tá? Bom, pesquisas aplicadas também nós temos nos canteiros, né, que é a última área ali que eu mencionei, né, é um terreno mais plano, com muito sol, sem problema de sombra, muito sol, e nós tivemos o que? Nós pegamos agora o amargoso, que eu tinha falado que deu muito bem, né, e o amargoso foi feita uma semeadura direta lá na Campina, foi a primeira semeadura, e mesmo com aquela chuva torrencial, ele se desenvolveu bem, né? Mas a gente viu que geralmente numa área de 1 por 1 metro, né? Empiricamente vimos, numa área de 1 por 1 metro, tinha cerca de 10 mudas, né? De 10 mudas de amargoso. Então, será que 10 mudas é um tamanho ideal assim para poder gerar um adensamento? E se a gente fizer com mais mudas? Então, isso gerou o trabalho que ela entrega agora, dia 31 de outubro, a Sayuri, né, que é uma bolsa PIBIC, iniciação científica, que ela fez então esses ensaios, são 3 canteiros com 11 mudas e 3 canteiros com 15 mudas, né, para poder ver as diferenças de comportamento. Para nossa surpresa, o de 11 mudas desenvolveu mais rapidamente, provavelmente em função de ter mais luz, né, mais sol, e desenvolveu mais. Então, que significa que 10 a 11 mudas se quiser, né, ter esse comportamento de um arbusto mais adensado, com Lepidoploa áurea é interessante. Aí você vai falar, mas por que isso é importante? Porque para nós, para projeto, né, para projeto de paisagismo, não basta a gente dizer assim qual é a cor, né, qual é a distância, qual é a cor, qual que é o tamanho, qual é a altura. Nós precisamos saber também quantas dá para plantar, né? Ou qual a distância de plantio. Claro que isso vai depender do efeito que você quer, mas a gente precisa ter uma referência. Então, nós estamos com uma nova vertente, vamos dizer assim, não só aquilo que eu mostrei anteriormente de composições, né, de uma espécie com outra para ver o comportamento, mas também de adensamentos por metro quadrado, né? Quanto que daria para plantar e qual é o efeito também que gera em função disso, né? Então, essa é uma outra pesquisa que logo mais a gente pretende estar divulgando os resultados. Ela entrega agora dia 31, né? Bom, então, também temos as pesquisas aplicadas ali na outra área, que é do viveiro e dos canteiros. A gente chama de estufa, mas depois a gente descobriu que, na verdade, isso não é uma estufa, é um viveiro, né? Então, apesar de lá estar a plaquinha estufa, na verdade é um viveiro, né? Então, é um viveiro que é onde é desenvolvida as pesquisas do pessoal, tanto da iniciação como do mestrado. Aí vocês veem as bandejas, né? A maioria das bandejas aqui é do Pedro e do Vitor, né? E aqui externamente são os canteiros para curricularização da extensão, que não necessariamente são só espécies nativas, né? Nós temos ambas as coisas, e às vezes são espécies que a gente consegue coletar aqui no próprio campus, porque a gente vê que no campus não tem água, não tem adubo, não tem nada e desenvolve muito bem. Então eu falei, então essa deve ser muito interessante para aplicar, né, no espaço público, que provavelmente também não vai ter nada, né, nem água nem adubo, tá? Então são espécies que estão sendo plantadas para poder depois levar para a curricularização, que é o ajardinamento, o paisagismo, como eu falei para vocês, da praça na comunidade do bairro do Jardim Nicéia, tá?
No viveiro e canteiros, então, nós temos, né, a iniciação científica em andamento, que são as iniciações científicas que eu comentei das meninas da FAPESP, e o mestrado, a imagem aí do Pedro e do Vitor, né, fazendo a semeadura no mestrado deles, né. Bom, como produção, nós já temos um artigo que eles apresentaram a germinação e resistência ao transplante de 4 espécies do Cerrado Paulista. As espécies são essas que estão aqui. Esse artigo também está disponível, né, para download. E também vai ser apresentado pelo Vitor um ensaio dele já de germinação de 7 espécies do Cerrado Paulista, tá? Também vai estar sendo apresentado aqui nesse evento. Com isso, eu espero que a gente consiga estar contribuindo com o objetivo que nos moveu, né, a criação da Campina Experimental do Cerrado, que a identificação é a prospecção, identificação e introdução de espécies do Cerrado Paulista no paisagismo. É isso que nós almejamos, para poder criar os jardins com todas essas particularidades que também nós citamos logo no início da apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a equipe de professores, né? Isso é um trabalho em equipe, não só com os professores, mas também com todos os estudantes que estão conosco nesse segundo semestre. Então, nós vamos trabalhando sempre por semestre, né, em função da disponibilidade dos alunos, mas nesse segundo semestre nós estamos então com 26 alunos e são docentes e estudantes das áreas de arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, educação, química e artes. Uma equipe bastante interdisciplinar e eu acredito que por isso que a gente vem aprendendo tanto com todo mundo. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada e estamos à disposição.